trouxe uma visão, eu estava dormindo. Quando eu estava dormindo, o Senhor arrebatou os meus sentidos. Quando eu cheguei numa certa altura de uma avenida que tem aqui em Goiânia, irmãos, de repente eu percebi que o dia ficou vermelho. Ficou meio que avermelhado o dia. Eu achei aquilo estranho, irmãos. Meu coração disparou. Eu coloquei a cabeça para fora e o sol estava muito perto da terra. Estava muito perto, eu conseguia ver o sol. Mas o sol estava todo coberto de sangue. E de repente começou um engavetamento de carro, carro um atrás do outro, foi bater do carro. E eu desci do carro, irmãos, e um desespero na terra, um desespero muito grande na terra. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nesse desespero o povo começou a fechar as lojas. E eu olhei para minha esquerda e logo assim lá na frente tinha como se fosse um terminal de ônibus. E eu vi algumas almas subindo em direção ao céu. Deus começou, irmãos, a buscar o povo. E na hora eu pensei, ai meu Deus, é o arrebatamento da igreja e eu tô ficando. Bateu um desespero, irmãos, comecei a correr. Eu comecei a correr, abandonei o carro e comecei a correr como se eu estivesse indo para minha casa. E fui correndo. Cheguei numa esquina. Irmãos, eu tinha corrido alguns metros. Cheguei na esquina daquela avenida que eu tava, irmãos, e me deparei com uma mulher que ela tinha nas suas mãos um manto de uma criança, como se fosse aquela mantinha que envolve um bebê. E ela com o manto daquele nas mãos, e olhava para o céu e dizia, cadê minha criança? Onde foi parar minha criança? E chorava. Logo à frente tinha uma mulher grávida sentada na calçada, dando um burro da barriga, e dizendo, cadê meu filho que estava na barriga? Onde ele foi parar? E o povo gritando, desespero, irmão, foi correndo. Quando eu estava chegando perto da minha casa, bendito é o nome do Senhor, fui chegando perto da minha casa, eu avistei, irmãos, como se um avião passasse por cima da minha cabeça e ele caísse no fundo da minha casa. Uma explosão muito forte, o povo na rua gritando, um desespero, irmãos, que eu não sei explicar. Era muito real esse sonho, foi muito real, irmãos. E de repente eu entrei dentro do corredor da minha casa. Tem um corredor grande na garagem que dá acesso à porta da sala. Irmãos, a minha filha era pequenininha, ela estava sentada no tapete da sala e chorando, irmãos, como se estivesse abandonada. E eu fui correndo em direção à minha filha, e quando eu fui pegar minha filha, eu fiquei só com as roupas dela na mão e ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor, ela desapareceu. Quando eu olhei pro lado, as vestes da minha esposa, o vestido da minha esposa estava no chão, irmãos, como se ela já tivesse ido também. E eu me recordo que eu fui com o vestidinho da minha filha na mão. Eu fui pro corredor da minha casa, onde tem a caixa d'água. Eu me ajoelhei ali no canto da caixa d'água. E no que eu me ajoelhei ali, eu coloquei as duas mãos no meu ouvido. E eu comecei a sentir uma tristeza profunda de alma. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu fiquei, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, naquela hora, irmãos, bendito seja o Senhor, eu fiquei num desespero tão grande de alma. Um desespero, irmãos, que eu nunca senti e que eu nunca vi nessa terra. Irmãos, foi um desespero muito grande de alma mesmo, algo que eu não sei explicar. E naquele sentimento terrível que eu estava sentindo, de repente, irmãos, eu senti como se o meu corpo ficasse leve. E quando eu senti meu corpo leve, eu olhei para o chão, eu estava levitando, estava saindo da terra, eu comecei a subir, irmãos. E quando eu olhei para baixo, as roupas que eu estava vestido estavam no chão. E quando eu fui olhando para mim, eu percebi que eu estava com um vestido branco muito reluzente. E um gozo começou a entrar dentro da minha alma. Eu olhei para minha pele, irmão, para minha carne, para minhas mãos, enquanto eu estava subindo. E eu percebi que a minha carne foi se transformando num material que parecia um metal, irmão, reluzente. Eu não sei explicar, mas era uma matéria muito diferente. Não tinha na terra, foi transformando num metal. E eu fui subindo, irmãos. Eu comecei a ver as pessoas desesperadas na terra. Eu vi o povo desesperado. Eu vi as pessoas com a mão na cabeça. Irmãos, eu passei assim subindo, dava pra ver as ruas da cidade de Goiânia, onde eu moro. Irmãos, e eu vi a porta da igreja de algumas congregações aqui, os cooperadores, os anciãos, diácono, na porta, irmão, da igreja, vendo o povo subir com a mão na cabeça, dizendo, por quê? O que eu fiz? Perdi a salvação, irmãos. E eu fui subindo, atravessei o céu atmosférico, que é esse céu que nós enxergamos. Entrei no céu galáctico, atravessei o céu galáctico, irmãos. E eu vi, irmãos, um terceiro céu. E eu fui entrando nesse céu, irmãos, e uma grama verde, um pasto lindo, verdejante, um portão de ouro muito grande. E esse portão foi se abrindo. E no que esse portão foi se abrindo, eu vi o povo correndo lá dentro. Eu vi um povo feliz correndo por detrás desse portão, um gozo de alma. Eu vi a minha esposa, irmãos, com a minha filha, e eu vi duas crianças com ela também. E na hora o anjo falava pra mim assim, tá vendo aquelas duas crianças? São os anjinhos que você não conheceu,
que foi os filhos que a sua esposa perdeu na terra, que não pôde nascer. Aqueles 2 anjos ali. Glória ao Senhor. Naquela hora eu tive a certeza viva, irmãos, que quando nasce uma criança e morre, ela é um anjo. E ela vai pro céu, direitinho pro céu, irmãos. Eu vi, irmãos, aquela festa me deu um gozo, uma vontade de sair correndo e de me encontrar, irmãos, com eles ali, abraçar e cantar. Eu vi alguns irmãos, algumas irmãs, alguns companheiros da jornada, irmãos, eu vi eles. E a vontade que eu tinha era de correr até eles, chegar até eles e manifestar com eles essa alegria a qual eu estava sentindo, irmãos. E de repente, irmãos, quando eu corri em direção a ele, parou na minha frente, irmãos, uma mão muito grande e uma voz, irmãos, estrondosa, muito forte, que me dizia assim: meu servo, eu te fiz sentir as 2 sensações, a de ficar e a de subir. Glória ao nome do Senhor. Aonde você for que eu te fizer sentir, e quando eu te fizer sentir, você conta essa visão que eu te dei, porque está muito perto da minha volta, e muitos estão desapercebidos e despreparados, faltando azeite na sua botija. Eu vou vir para buscar meu povo, e muitos vão se assustar, porque perto está a minha volta. Quando falou desse jeito, ele disse para mim assim: essa é a minha palavra, arrependa-se. Quando falou dessa forma, irmãos, eu acordei na minha cama.